Toda a nação, no fim das contas, é um reflexo de quem a governa. Mas o que é que realmente separa um governo que constrói um futuro próspero de um que, bem, só semeia destruição? Usando como base alguns textos clássicos, a gente vai mergulhar fundo hoje nos dois caminhos do poder para entender as consequências de cada um. Essa é a pergunta-chave, né? O que guia toda essa nossa análise. E não estamos falando só de política ou de economia, não. É algo bem mais fundamental. O caráter de quem lidera e como esse caráter acaba ecoando por toda a sociedade. Então, vamos lá. Todo líder, quer ele saiba ou não, está diante de uma verdadeira encruzilhada. E olha, essa não é uma escolha qualquer. É uma decisão que define tudo entre dois jeitos de governar que vão levar a nação para destinos completamente opostos. E o ponto central é este aqui. O destino de uma nação raramente é obra do acaso. É um reflexo direto, sabe, das escolhas e, principalmente, do caráter de quem está no poder. Para a gente entender a luz, acho que primeiro a gente precisa olhar para a escuridão. Então vamos começar pelo arquétipo do governante opressor, para entender a natureza tão destrutiva do seu jeito de reinar. Nossa, que imagem forte, né? A metáfora de um predador, ela é perfeita para ilustrar a natureza de um líder tirano. Não é só má gestão, entende? É como se fosse uma força perigosa que se vira contra o seu próprio povo. E como é que isso se reflete no dia a dia das pessoas? Bom, o sofrimento vira uma coisa coletiva. O medo é tão presente que as pessoas literalmente se escondem. A vida deixa de ser sobre crescer, sobre prosperar, e passa a ser só sobre sobreviver. A sociedade vive numa instabilidade sem fim e os problemas da nação, eles parecem se multiplicar debaixo de uma liderança corrupta. E aqui tem um paradoxo muito interessante. A ganância, que parece ser o que fortalece o tirano, é na verdade a sua própria armadilha. Essa busca maluca por ganhos desonestos não leva a uma riqueza que dura. Pelo contrário, ela só gera conflito, pobreza e, o mais irônico, acaba encurtando o tempo de governo do próprio líder. O contraste não podia ser mais claro, né? De um lado, a gente tem um ciclo de opressão, de conflito, de medo, que no fim leva à própria ruína. E do outro, um caminho de justiça, de estabilidade e de prosperidade que fortalece todo mundo, o povo e a liderança. Ok, agora vamos sair desse reino do medo. Vamos explorar o outro caminho, o do líder sábio e daquela sociedade que floresce, que ele consegue cultivar. O princípio aqui é até simples, mas é muito profundo. A justiça é a base, o alicerce de um governo estável. É ela que cria a firmeza, que impede aquela dança das cadeiras de governantes que a gente vê em nações que são consumidas pela corrupção. E os benefícios disso são muito concretos. A vida das pessoas se transforma, o medo dá lugar à segurança, e com segurança elas podem prosperar. É o que as fontes chamam de o florescer dos justos. Quando a opressão vai embora, as pessoas saem dos seus esconderijos, a alegria volta e a prosperidade é restaurada. A diferença entre os dois resultados é um abismo. Não é uma diferencinha, não. É uma transformação completa no bem-estar social. Uma liderança sábia não faz só pequenos ajustes. Ela cria o ambiente para que uma nação inteira possa, de fato, prosperar. Certo, a gente já viu os resultados, mas qual é a raiz disso tudo? Agora, vamos investigar os princípios de caráter que, lá no fundo, separam esses dois tipos de líderes. A raiz da diferença está bem aqui, o ego contra a sabedoria. De um lado tem o líder que confia só nele mesmo, no próprio umbigo, um caminho considerado francamente insensato. Do outro lado, o líder que busca uma sabedoria maior, e essa sabedoria funciona como um escudo, garantindo segurança e evitando quedas trágicas. A gente pode enxergar isso aqui como os pilares de um governo que se sustenta, sabe? São passos práticos. Odiar a corrupção, buscar a sabedoria, ser generoso, admitir os próprios erros e valorizar o trabalho de verdade, em vez de ficar buscando atalhos. A lição é muito clara. Quem esconde seus erros não prospera. Quem os confessa, encontra o caminho. E esse ponto da generosidade é essencial. A compaixão com quem é mais vulnerável não é só uma questão de caridade, é uma política de estabilidade social. Ao cuidar dos pobres, o líder protege a nação inteira da necessidade e de todos os males que vêm com a desigualdade, como o aumento do crime e a instabilidade. Certo. Agora vamos amarrar todas essas pontas olhando para o impacto a longo prazo. No final das contas, qual é o legado que cada um desses líderes deixa para trás?
A corrente de causa e efeito fica bem clara, né? A escolha inicial de caráter, se vai ser ganância ou integridade, coloca o líder numa trajetória que é quase matemática previsível. Um caminho, inevitavelmente, leva à ruína. O outro constrói um legado de prosperidade. E no final, a grande lição é esta: o caráter de um líder nunca é um assunto privado. Ele é o arquiteto do destino de uma nação inteira. A integridade, ou a falta dela, em quem governa, molda a vida de milhões e milhões de pessoas. E assim a gente termina com uma reflexão que vale para hoje. Se esses princípios atravessam o tempo, a pergunta final não é só para os líderes, mas para todo mundo. Ao escolher quem nos lidera, que futuro, na verdade, estamos construindo? Fica aí a reflexão.